Olá você, seja muito bem-vindo aqui ao CBN Motor. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo aí pelo YouTube e talvez outras plataformas. Sou César Urniani. E eu sou Enzo Urniani, mais uma vez aqui, acompanhado do Cezão, Tamo para junto. trazer muita informação, muita notícia e muito entretenimento, sempre falando sobre carro. Exatamente. Para você que é de Campinas, para você que é de Ribeirão e adjacências. Pois é, o que não falta é lugar e plataformas para você ouvir ou assistir o CBN Motor. E o que é que o nosso espectador e ouvinte terá hoje no CBN Motor, Enzo? De praxe, vamos começar com o É Pra Acabar, Ações da Ferrari despencam mais de 8% após a revelação do primeiro carro elétrico da marca. impressões ao dirigir, Jeep Commander, né, que vem aí na linha 2027 MHEV. notícias automotivas, Lei que permite renovação automática da CNH de bons condutores é sancionada. momento absurdo, Ferrari de 4 milhões é trocada por relógio falso e cheque sem fundo. Negação. e para finalizar, dicas de direção. Calibrar o pneu com ele quente altera o resultado? O que é que você acha? Fica aqui no CBN Motor que a gente te conta. É isso, então o CBN Motor já começou e vamos então para aquele momento aonde o Cezão fala sobre uma data e a gente tenta adivinhar o que aconteceu. Dessa vez, qual é o ano, Cezão? 2004, onde você estava em 2004? 2004, eu estava em São Bernardo do Campo, Pois com é. 2 anos de idade, e nem imagino que você possa ter trazido pra gente dessa vez. Em 2004, depois de você, 2 anos após o seu nascimento, nasce a Bugatti Olha só. Veyron. Esse carro fez barulho. E quando a Bugatti apresentou o Bugatti Veyron, o objetivo não era apenas criar o carro mais rápido do mundo, era provar que um automóvel poderia ultrapassar os 400 quilômetros por hora sem abrir mão de conforto, luxo e confiabilidade. Equipado com motor W16 8.0, 4 turbos, 1.001 cavalos, o Veyron se tornou o primeiro carro de produção a romper a barreira dos 400 quilômetros por hora, alcançando 407 quilômetros por hora. Na época, muitos engenheiros consideravam esse projeto praticamente impossível, né? Esse desafio era tão grande que a Bugatti precisou desenvolver soluções inéditas para pneus, por exemplo, fazer esse bicho parar, no caso freios, refrigerar, né, um bicho desse tamanho e também aerodinâmica para pregar esse bicho no chão. Diz a lenda que o grupo Volkswagen perdeu dinheiro em Meu praticamente Deus. todas as unidades vendidas, mas o objetivo nunca foi o lucro. Aliás, muita gente não sabia que o Bugatti Veyron era do grupo Pois é. Volkswagen, né? O Uhum. Veyron foi criado para mostrar do que a engenharia moderna era capaz. E conseguiu. Depois dele, a indústria entrou na corrida dos 1.000 cavalos, dando origem à geração de hypercars, ou os hipercarros, né, que conhecemos até hoje. É isso então, Bugatti Veyron aí, um carro icônico, né, Sem para dúvida. quem é amante aí da velocidade. Quem é que não sabia que A a Bugatti, né. Bugatti era da Volkswagen? Escreve aqui pra gente. É isso. E já seguindo então com o CBN Motor, nós vamos para o Hum. quadro É Pra Acabar, Cezão. Aham. Um assunto que está sendo muito comentado na internet. Hypou, né, o tempo atrás aí. Pois é, que foi o lançamento, né, do primeiro carro elétrico da Ferrari, porém as ações da marca acabaram despencando mais de 8% um dia após a revelação desse primeiro carro. Apesar dos números impressionantes de desempenho, o que pegou mesmo não foi nem o fato dele ser Eu elétrico, né? acho que não é o fato de ter sido elétrico, é que deram para um desenhista da Apple fazer o carro, né, e uma marca que tinha ali Pininfarina, Estúdio Uhum. Pininfarina, né, sempre foi um exemplo de design, de movimento, aí colocaram o menino e fizeram um pote de sorvete, foi isso? Exatamente, o responsável pelo design do Hum. Lucy, né, do carro da Ferrari, eles são da Love From, que é o estúdio do Johnny Ive, designer que Uhum. trabalhou na Apple e foi responsável por várias gerações de iPhone. Segundo a própria Ferrari, foi dada ao estúdio a liberdade criativa necessária para definir a direção do design do projeto, o que acabou aí, né, fazendo com que virasse toda essa polêmica. Uhum. A Ferrari afirmou que esse é um modelo
que marca, né, o novo capítulo para a marca. E o preço anunciado, Cezão, é de $610 mil, ou seja, numa conversão direta, 3,2 milhões de reais, mas que com certeza vai ser mais do que isso, caso você queira ter uma Ferrari Lucy. E o que Lucy quer dizer? Lucy, ele traz, né, essa questão que evoca claridade, direção. De luz. Exatamente. Então a própria Ferrari, né, em um Ilumina comunicado, o caminho em direção ao futuro. disse isso, que define a intenção de criar uma Ferrari 360, que seria, nesse caso, uma Ferrari que não é somente uma Ferrari elétrica, mas que também pode ser uma Ferrari para pista, para o dia a dia, para todas as funções. Não deu certo. Não pegou legal e muita gente está aí criticando, então, tanto que despencou 8% no primeiro dia após a Ferrari ter, né, mostrado ao mundo o que é a Ferrari Lucy. Não, a Ferrari, nessa pegada dela desse carro do Lute, eu só tenho uma coisa para dizer. É pra acabar, porque ela já tinha experiência da Jaguar, de outras que tentaram inventar e quebrar a cara, e eles foram pro mesmo caminho. A Lamborghini tirou o pé, falou, não, nós não vamos fazer, e não era nem se tratando de design, não vou fazer o carro elétrico, porque o cara que compra o carro potente, hypercar e daí por diante, ele pode até ter um motor elétrico ajudando, mas não 100% elétrico. Todas elas, pode ser que no futuro isso mude, mas isso é uma realidade de agora, né? E a Ferrari aí pagou para ver e custou caro. Exatamente. Mas agora, falando sobre um carro que vai muito bem, obrigado, nós já vamos para o nosso Impressões ao Dirigir. E hoje um carro muito pedido aqui, que é o Jeep Commander 2027, que vem com uma nova motorização. E, por conta disso, o Cezão foi nas pistas, nas ruas, para poder testar esse carro e trazer para a gente o que ele achou. Então, roda o VT. Existe um detalhe interessante sobre o Commander 2027. Ele resolveu evoluir exatamente naquilo que o brasileiro gosta. Um SUV grande, 7 lugares, muito conforto, tecnologia e agora com o sistema MREV, o sistema híbrido de 48 volts chamado MREV. Ele continua mantendo o motor 1.3 turbo flex da Stellantis, só que agora com auxílio elétrico você tem retomadas mais rápidas, menor consumo de combustível e você deixa tudo muito mais suave. São 176 cavalos e 27,5 kgf de torque. Bom, mas o mais interessante agora seja a sensação de dirigir. Bora lá? O Commander nasceu em 2021 e rapidamente virou referência entre os SUVs de 7 lugares no Brasil. E não é exagero dizer isso não. O modelo ultrapassou mais de 80 mil unidades vendidas e se manteve como um dos líderes da categoria desde o seu lançamento. Muito disso acontece porque ele entendeu exatamente o que muitas famílias brasileiras procuram. Um carro com presença, espaço, tecnologia e sensação de segurança ao volante. E agora, o Commander chega na linha 2027, acredita, ainda mais refinado. Bom, essa versão aqui é a Overland, né? É a mais refinada. E isso aparece nos detalhes. E olha que ela evoluiu bastante. Quando você olha para o painel, ó, dá uma olhada. A costura que você tem, né, em suede, onde o toque é bem macio, uma madeira, né, junto com um filete aqui prata que passa muita sofisticação. O Black Piano conversa super bem aqui, né, com o console central, com as informações mais importantes, a alavanca de câmbio. Quando você vem aqui, ó, o que você tem no encosto do apoio? Jeep 1941 em marrom com uma costura muito bonita. O banco em couro também com suede, dando, né, esse toque macio, esse conforto. Eu acho muito legal quando você tem essa costura aqui, ó, que ela faz todo esse diamante. Ela acaba realmente oferecendo mais sofisticação. Você tem o teto panorâmico, lá no porta-malas você tem lá o hands-free, né? Ou seja, você consegue abrir o porta-malas só com o toque do pé ali de baixo. Você tem um volante em couro com toda a costura, Jeep e ele multifuncional. Ou seja, o carro evoluiu bastante.
trazendo aquilo que o consumidor gosta num carro dessa categoria. Aliás, trazendo até uma sofisticação que está acima dessa categoria. O Commander ele tem um bom isolamento acústico, né? Quando você soma isso a um sistema premium de som, você acaba tendo uma experiência sonora que realmente vale a pena, principalmente em grandes viagens. Dá uma olhada, escuta só. Uma coisa interessante aqui, né, que você tem aqui o acesso para ir lá para o banco de trás, mas também para gerar mais conforto, ó, você pode ainda vir mais para frente, mais para trás, e a mesma coisa aqui. O número de configurações que você tem, né, na terceira e segunda fileira aqui é enorme. Entre eles, até aqui, ó, um porta-copos, entrada USB, USB-C e também controle aqui de ventilação e ar. E sabe o que é legal? É essa posição mais alta de dirigir, né? Essa suspensão mais confortável e, claro, a robustez que você espera de um Jeep. E agora, com uma tecnologia do motor que entrega respostas mais rápidas em determinadas situações. E se você quiser mais velocidade ainda, ó, tem um botãozinho aqui, Sport, para deixar ele ainda mais ligeiro. E olha que uma das maiores evoluções aqui estão também no que se refere à segurança, porque esse carro ele vem equipado com o sistema ADAS 2, de sistema semi-autônomo de condução. Na prática, o carro monitora praticamente tudo. Você tem frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, monitoramento de ponto cego, olha aqui, ó, detector de fadiga. Você tem reconhecimento de placas e alerta de tráfego cruzado. São tecnologias que ajudam muito a reduzir o estresse ao volante, principalmente em viagens longas. E existe uma coisa importante que muita gente ainda não percebe. Hoje, segurança automotiva não é apenas proteger no acidente, é ajudar a evitar o acidente. Por fim, o Jeep Commander Overland MHEV 2027, para mim, traduz muito bem o momento em que a indústria automobilística está vivendo, onde a gente quer tecnologia, eficiência, conforto, mas sem abrir mão de uma sensação presente de condução, uma experiência de quem está num carro que entrega muito mais do que o setor automotivo tem. É um carro gostoso, né? Um carro bem legal, um carro bem confortável. Tá aí, então, muito obrigado, Cezão, por ter passado esse panorama pra gente. Agora eu vou passar para os nossos ouvintes as questões envolvendo os valores, já que o Jeep Commander 2027, dependendo da versão, né, ele parte de 228.790 e chega até a casa dos 336.490. Falando sobre concorrentes, nós trouxemos aqui a Toyota SW4, mas aí é um valor muito acima, né? É um carro já que não combina tanto com quem quer um Jeep Commander, mas vai de 410 mil a 460. Tem também a Outlander, que agora é PHEV, 370 mil a 390. Temos o Caoa Chery Tiggo 8 Pro, PHEV também, de 280 a 300 mil, aí já bate um pouco mais de frente. Também trouxemos o Raval H9, 309 mil a 320. E por fim, o Volkswagen Tiguan, que aí também é um carro um pouco mais premium, 299 mil a 320 mil. E assim a gente termina esse bloco e volta já já. CBN Motor. Apresentação: César Urnani e Enzo Urnani. Bom, e foi rapidão, retornamos aqui, Enzo, para passar as notícias automotivas. Exatamente, Cezão. E agora a gente vai trazer, a gente já trouxe aqui em outro momento no CBN Motor essa notícia, porém, agora ela foi aprovada, né, pelo governo, aquela lei que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas sem infração de trânsito. Então ela foi aprovada sem vetos pelo governo, né? Ela já estava em tramitação, a gente trouxe aqui. Mas e agora não basta não ter só
multa, né? Tem outras restrições também, né? Exatamente. Existia uma ideia, né, de ter uma restrição de idade e, na verdade, esse projeto de lei já mudou mais de uma vez, né, pela pessoa que acabou propondo ela. Agora, de fato, o que fica claro aqui pra gente é que o motorista que não tiver infração de trânsito durante 12 meses, tá? 12 meses anteriores ao vencimento da sua carteira de habilitação é considerado um bom condutor. Uhum. Porém, com a sanção da lei, o exame de aptidão física e mental segue sendo exigido, o que era uma discussão que estava sendo feita, né? Se a pessoa. Ou seja, é automática, mas nem tanto, porque Exato. se você não fizer aí, né, o exame de aptidão física e mental, né, que continua sendo exigido, você não vai conseguir fazer a emissão do documento físico aí, passa a ser uma escolha do condutor, não é isso? Exato, porque essa nova maneira de de fazer essa renovação, ela é bem vantajosa para essas pessoas que não tiveram multa, porque você não precisa pagar Tá. pela renovação. Porém, você ainda precisa fazer toda a parte de exame de aptidão física, mental e outra novidade é que a emissão do documento de maneira física passa a ser uma escolha do condutor e Pô. não mais uma obrigação. Então, basta você ter o documento atualizado no seu celular, no aplicativo, e isso já vale. Agora, condutor com multas nos últimos 12 meses anteriores ao vencimento de carteira ainda precisam agendar o exame, pagar a taxa de renovação e, claro, assim como quem não tem multa, fazer todos os exames físicos e mentais. E é isso. E dentro, né, das notícias automotivas, a gente tem aqui o absurdo. E o absurdo, ele é realmente um absurdo. O empresário Leonardo Rodrigues afirma que foi vítima de um golpe e recebeu cheques sem fundo e um relógio falsificado. E em troca, sabe o que ele deu? O quê? Uma Ferrari SF90 Stradale Aceto Fiorano, apontado aí, né, como o único com essas especificações no Brasil, avaliada em 4 milhões, de acordo com o advogado Clóvis Ferreira de Araújo, que representa aí, né, o nosso amigo Leonardo, que perdeu a Ferrari. A negociação aconteceu por meio de um intermediário aí, né, o Carlos Eduardo Barbosa, e em nome de Boris Maciel Padilha, conhecido empresário do mercado de luxo em Santa Catarina. Ele afirma que Carlos procurou Leonardo no ano passado com uma proposta, uma bela proposta. Em troca do carro, pagaria um relógio Richard Mille de aproximadamente 2,5 milhões e cheques de 600 mil. Segundo a defesa, Leonardo aceitou as condições, entregou o veículo, confiando no intermediário com quem mantinha a relação de convivência social, né? Ou seja, não era amigo, mas enfim, conhecia há mais de uma década. Ele afirma que nunca teve contato direto com Boris. Posteriormente, Carlos admitiu à polícia que participou de negociação porque tinha tinha dívidas com Boris e confessou que sabia que os relógios eram falsos e que os cheques não tinham fundos, Enzo. Exatamente. E o que mais pega aqui nessa história, Cezão, é que apesar de permanecer registrada, né, essa Ferrari no nome do Leonardo, o carro está sob posse de Boris para guarda e conservação, conforme uma decisão judicial. Só que a defesa do proprietário afirma que reuniu provas de que o veículo tem sido utilizado pelo empresário catarinense e que já foi emprestado, inclusive, a terceiros em algumas ocasiões, descumprindo a determinação. Ou seja, o que dá para ver aí que é malandro dando foiçada em malandro, né? É Saci Pererê dando foiçada, Pois passando cara. a perna. Que coisa é essa? 4 milhões Aí de quando reais. você vai ver, um devia pro outro, que devia pro um, que sabia que o relógio era falso, cheque sem fundo, mas na verdade você já estava me devendo. Então, quer dizer, quando você vai puxar o fio da meada, né? Não é que simplesmente o cara que tem uma Ferrari, compra uma Ferrari desse, um empresário, o bicho não é bobo, né? Exato. Não é bobo. Então, quer dizer, quando chega para a internet, né, chega muito superficial e parece que foi algo muito simples, mas tem muito angu aí, né?
Ou muito Exato. caroço nesse angu, é assim que fala? Exato, perfeito. Muito caroço nesse angu. E agora a gente segue, né, esperando as atualizações desse caso aí. Você não quer vender seu ardinho pra mim lá, aquele seu A3, rapaz? Eu Pois é. tenho um relógio aqui. Não sei se depois dessa eu acho que eu vou evitar um pouco a troca envolvendo relógio aí, cheques também. Também, né? Não é Acho que a legal. gente já tá em 2026, né? Acho que evitar cheque Já é bom, né? já é bom, já é bom. Então fica aí a notícia, a dica, e vamos esperar que tudo dê certo aí, porque realmente é um carro único, Sim. um carro maravilhoso. E, Mas enfim, que agora tá com um carimbo bem grande. bem grande de quem vai querer comprar essa quiçaça agora, né? Pois é. E seguindo aqui, já Ah. chegando na nossa parte final do programa, Ah, hoje a gente vai falar aqui no Dicas de Direção, Cezão, uhum. sobre algo, ainda mais nesse período que a gente tá, né? As pessoas estão entrando em férias, né? As crianças e Boa. tudo mais. Mas é bom falar também que isso não deve ser feito apenas quando você vai sair para viajar, né? Sim. Na verdade, isso tem que ser feito com uma certa frequência, que é calibrar os pneus. Além disso, além de calibrar os pneus, e como a gente está falando dessa época também de junho, julho, a gente sabe que é um período mais frio. Aham. Então a pergunta que eu te faço é: quando eu devo calibrar os pneus? E, além disso, eu calibrar o pneu com ele quente ou ele estando frio ali? Porque normalmente a gente sempre vai calibrar com ele quente, né? É, porque você vai rodar até o posto para fazer aí a calibragem, né? Existe uma maneira correta de calibrar o pneu? Legal, você sabe que de repente eu observo que a maneira como a indústria automotiva, né, colocou ali a calibragem de pneus, ela na prática é muito difícil de você realizar. Estou falando de você na sua casa. Por quê? O melhor momento para você verificar, por exemplo, o óleo é antes da partida do carro de manhã. Melhor momento de você calibrar pneu para ter certeza de que ele vai estar como manual é também ali, né, antes de dar a partida no carro, antes de sair com ele. Por quê? O ar, quando está frio, né, ele fica mais ali condensado, a hora que ele esquenta, ele expande. Então, ele ocupa um espaço menor. Então, quando você vai calibrar o pneu de manhã, ele está a frio, supondo que está pedindo ali para você, no manual do seu carro ou ali na coluna B, a pressão é 30 libras. A hora que você vai ver ali, está 30 libras. A hora que você começar a rodar, o que vai acontecer? A pressão vai subir. Se você anda num dia quente, por exemplo, freia, vira para um lado, para o outro, desacelera, acelera, ele vai esquentar. Na medida em que ele esquenta, a hora que você chegar a rever ali a calibragem, você vai notar que minimamente ele vai estar algo em torno de 3 a 5 libras a mais. Por quê? Porque o pneu esquentou. E aí é que está o problema. A pessoa lê no manual que é 30, ela vem com um pneu quente, para no calibrador no posto, e a hora que ela olha, ela fala, nossa, tá 30, mas onde deveria já estar 35, onde já deveria estar uma pressão a mais. Então, qual é a dica que eu dou? Você deve parar para calibrar o pneu, colocar a mão ali na banda de rodagem. Sentiu qualquer temperatura ali na mão, sentiu que está quente o pneu, coloca sempre umas 3 ou 4 libras a mais. Porque supondo que você chegue ali e está, por exemplo, 33 libras, e você olha na porta e fala, nossa, na verdade a calibragem era para ser 30. A hora que você baixar, você não vai estar calibrando, você vai estar descalibrando, porque aquele 30 libras que vai no manual, pode ver, está até escrito isso lá, é pneu a frio. Como não dá para calibrar o pneu a frio, eu sempre recomendo, porque é o que eu faço. Quando eu chego para calibrar, coloco a mão na banda de rodagem, sinto que ela está meio quente, eu sempre coloco umas 3 libras a mais, que é o que o pneu deveria estar em condição de uso, sempre com uma pressão a mais, entendeu? Exatamente. E você falou, né? Você chega, às vezes você não sabe quanto é, e você olha na porta. Aonde que o nosso ouvinte olha ali na porta para saber qual é a calibragem correta? Bom, a maioria dos carros você tem, a hora que você abre a porta do motorista, né, ali onde tem a trava, né, a trinca, é a coluna B, que a gente chama. Você vai ter ali qual é a calibragem. Ou vai estar ali, ou vai estar na portinha de combustível do carro, dependendo do modelo, e com certeza ele vai estar no seu manual. Entenda uma coisa, cada vez menos os carros hoje vêm com manual. Esse é um outro problema. E como não vem com manual, você tem que acessar, na verdade, o manual digital.
Mas, cara, qualquer carro hoje, né, com a facilidade da internet, é só você chegar lá e falar calibragem do veículo XYZ. Você já vai ter qual é a calibragem, a indicação para vazio e carregado, você já vai ter todas essas informações. E o que a gente nota hoje é que cada vez menos as pessoas estão dando importância a algo que é extremamente relevante, que é a calibragem de pneus. É a calibragem que vai garantir que o teu consumo de combustível, né, entregue um bom resultado. É a calibragem de pneus que vai fazer com que o teu pneu dure mais. É a calibragem que vai conferir com que a banda de rodagem fique plena no solo e com isso você tenha uma área de contato maior e, portanto, melhor aderência na tração, melhor aderência na frenagem, ou seja, diminui a distância de frenagem numa frenagem de emergência, por exemplo. Vai fazer você conseguir ter uma definição de trajetória e fazer uma curva com muito mais precisão. Num desvio de emergência, você não vai perder o carro de controle. Então, a gente percebe o quanto as pessoas não cuidam do pneu, Enzo. Exatamente. E a gente sabe que a gente vive numa rotina muito agitada, muito louca. Às vezes a gente, parar só para ver isso. Mas, cara, você normalmente, né, precisa abastecer uma vez por semana ali. Já aproveita que você sabe que você vai ter que se abastecer. Se programa para parar. Não demora o quê? 3, 5 minutos no máximo para você calibrar os pneus. Então, assim, algo que depois também vai ser melhor para o seu bolso e para a sua segurança. Sem dúvida nenhuma. E com isso chegamos ao fim do nosso programa? Com isso chegamos ao fim de mais um programa. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Tamo junto. Muitíssimo obrigado por você, né, que nos acompanhou aqui, tanto no rádio quanto nas redes sociais, no YouTube do Cezão, no YouTube do CBN Campinas. E assim a gente finaliza mais um programa e voltamos na semana que vem. Valeu, tchau, tchau. CBN Motor. Apresentação: César Uriani e Enzo Uriani.